estamos meditando as leituras do 27º domingo do tempo comum. De um total de 34 domingos que a igreja nos propõe para refletirmos sobre essa caminhada de esperança, nós atingimos o domingo de número 27. E a liturgia desse domingo utiliza a imagem de uma vinha, justamente para falar desses que aceitam os desafios de se colocarem a serviço da construção do reino de Deus. Portanto, desses que aceitam o desafio, Deus exige que produza frutos de amor, que produza frutos de paz, frutos de justiça, frutos de solidariedade, frutos de misericórdia, de bondade. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta Isaías, capítulo 5. O profeta Isaías, ele exerceu o seu ministério mais ou menos no século VIII antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. E a pregação do profeta Isaías, ela parte da experiência do dia a dia. Mas para a gente entender um pouquinho, nós precisamos voltar um pouquinho, tanto no livro do profeta Isaías, como na história, para entendermos bem o que foi proposto nessa primeira leitura. Isso se dá em duas etapas importantes. No primeiro momento, tudo parece estar muito calmo em Jerusalém. No entanto, um olhar crítico do profeta detecta alguma injustiça disfarçada no meio do povo, em que os poderosos começavam a explorar os mais fracos, e a corrupção parece que ia aumentando a todo instante. As autoridades se deixavam corromper. Com isso, os mais prejudicados eram aqueles que tinham muito pouco, ou que não tinham quase nada. Mas o profeta detecta uma coisa muito importante, talvez passasse despercebido numa leitura a grosso modo dessa do profeta Isaías. O profeta detecta que as mulheres de Jerusalém começavam a esbanjar a sua vida, gastando numa vida fútil, numa vida sem sentido, num luxo exacerbado, às custas da miséria dos outros. Eu fiquei me perguntando essa semana, mas parece que nós estamos vivendo nessa época, embora isso tenha acontecido 800 anos antes de Cristo. Alguns dias atrás, abrindo o jornal, eu vi lá uma notícia que uma socialite lá do Rio de Janeiro gastou R$200 mil para fazer uma festa para sua cachorrinha de estimação. Uma vida fútil. O que falta na vida dessas pessoas? Senão uma profunda experiência com Deus. Quando a gente se deixa experimentar Deus, nós nos colocamos a serviço dos outros. Não que o Papa é contra cuidar de animais, não, nós não podemos humanizar os animais. Animais são animais, humanos são humanos. Nós não podemos consumir esse tempo precioso que Deus nos deu com uma vida fútil, uma vida voltada para as coisas materiais. Mas engraçado que, em se tratando de religião, lá na época do profeta Isaías, existia uma prática de piedade, existia uma caridade muito grande no meio dessas senhoras. Só que era da boca para fora. Era uma caridade só para ficar à vista diante da sociedade. É o que acontece muito no nosso meio. Às vezes a gente pensa que doando uma cesta básica para alguém, a gente tira um peso de cima de nós. Mas nós não temos a ousadia de ir a fundo na questão. Por que é que essa pessoa está precisando de uma cesta básica? Por que é que essa pessoa está precisando da minha ajuda? É muito fácil, meus irmãos, fazer uma fila enorme de pessoas e eu entregando a cesta, como que tirando um peso. Depois eu volto para o meu conforto, eu volto para a minha vida de sempre. A caridade, ela precisa partir de uma profunda experiência com Deus. Quando eu me encho de Deus, eu tenho algo para dar para os outros. Quando eu estou cheio de Deus, eu tenho algo muito maior para dar para os outros. Talvez aqueles que nos procuram nem queiram comida, queiram um abraço,
às vezes querem um aperto de mão, às vezes querem uns 5 minutos de diálogo. E isso, se nós levarmos ao pé da letra, nós vamos perceber que o mundo está carente. E essa carência muitas vezes está lá dentro da minha casa. Eu prefiro muito mais criar grupos de amigos fora de casa do que experimentar dessa amizade dentro de casa. Depois, o profeta vai além na reflexão dessa primeira leitura. Lá no capítulo 21, que não é o texto proposto por hoje, ou melhor, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz que Israel deixou de ser essa esposa fiel para se tornar uma prostituta. Isso é muito forte, meus irmãos. Não é o proposto por hoje, mas nós precisamos voltar um pouquinho no texto para entender esse trecho que nos foi proposto hoje. Israel, há muito tempo, deixou de ser uma esposa fiel e se tornou uma prostituta. Em outras palavras, aquela vinha cuidada por Deus, aquela vinha que Deus cuidou, dedicou o seu tempo para que ela pudesse produzir frutos, agora ela começa a produzir frutos amargos. Aí nós temos esse texto que nós lemos na primeira leitura de hoje, chamado de Cântico da Vinha. E nos mostra um Deus que se prepara para abandonar essa vinha, se prepara para deixar essa vinha. O que era a vinha na cultura judaica, senão o símbolo do amor? Portanto, o profeta Isaías vai utilizar do cântico do amor como recurso para transmitir uma mensagem que o próprio Deus lhe havia confiado. Então o profeta começa a descrever o trabalho, o cuidado que quem plantou essa vinha teve, das ilusões, dos sonhos, da espera que essa vinha pudesse produzir frutos saborosos. De repente o cântico se transforma numa queixa. E ele vem dizer que essa vinha é a casa de Israel. O refrão do salmo que nós cantamos agora há pouco. Essa vinha é a casa de Israel. E os habitantes de Judá são essas plantações. E dessa vinha Deus esperava frutos de justiça. Versículo 7 da nossa primeira leitura. Olha só que interessante, gente. Nessa primeira leitura, Deus é o vinhadeiro, aquele que planta a vinha. Israel é a vinha. Foi Deus quem a trouxe, essa vinha de longe. Ou seja, foi Deus quem a tirou da escravidão do Egito. Foi Deus quem preparou a terra para plantar essa vinha. Ele deu uma terra fértil. O povo foi conduzido para a terra de Canaã, uma terra fértil. E Deus retira dessa terra fértil as pedras, os empecilhos que pudessem prejudicar o crescimento dessa vinha. E como é que Israel responde a todo esse cuidado de Deus? Deus esperava que esse povo produzisse frutos de justiça, frutos de respeito, e nada aconteceu. E diz a leitura que Deus se prepara então para deixar essa vinha de lado. Vou deixar essa vinha de lado, vou fazer crescer nessa vinha coisas que vão abafando essa vinha, que vão diminuindo a produtividade dessa vinha. Essa vinha ingrata, essa vinha infiel. Portanto, caríssimos irmãos, o amor de Deus para conosco exige de nós uma resposta, que produzamos frutos, mas não qualquer tipo de fruto. Nós precisamos produzir frutos saborosos. Existem muitas árvores por aí que estão carregadas de frutos, mas frutos que não são saborosos, portanto não servem para muita coisa. Os frutos que nós somos convidados a produzir, a partir da experiência com essas leituras de hoje, são frutos capazes de adoçar a vida de muita gente. Frutos de diálogo, fruto de partilha, fruto de solidariedade, fruto de justiça, fruto de amor doado dentro de casa. São esses os frutos que nós somos convidados hoje. E nesse sentido a gente olha para a segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses. Quando Paulo vai dizer aos Filipenses: quanto a vós, irmãos,
Ocupais com o que é verdadeiro, com o que é respeitável, justo, puro, amável, honroso. Portanto, versículo 8 da nossa segunda leitura. Ou seja, cristão tem que viver os valores humanos em confronto constante com o Evangelho. E por fim a gente tem a experiência do Evangelho de hoje. Texto em que Jesus conta uma história de um homem que emprestou lá a sua vinha para algumas pessoas. Depois mataram essas pessoas e esse proprietário enviou de novo. Mataram de novo. E por fim, esse proprietário fala: pode ser, vou enviar o meu próprio filho. E acontece o que aconteceu. E nós podemos muito bem identificar esse filho desse vinhadeiro como sendo o próprio Cristo, que foi morto fora da vinha, morto fora dos muros de Jerusalém. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos que Deus nos dê a graça de, ao longo dessa semana, produzirmos frutos capazes de adoçar a vida de muita gente. Produzirmos frutos saborosos. O mundo necessita de frutos produzidos a partir da nossa experiência com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.